quando oramos, devemos sempre falar, como se já recebêssemos o que precisamos ou queremos. Por exemplo, se alguém disser: Meu Deus, estou numa grande confusão. Tire de mim essa situação horrível. Evitamos que qualquer situação que seja, se torne harmoniosa, porque focamos nossa frequência de pensamento elétrico na gravidade da situação. E, portanto, provocamos a manifestação de uma frequência emocional magnética, que mantém a situação ativada. Portanto, nunca nos sentimos melhor. Nada muda. Estamos continuamente ansiosos e com medo, talvez até nos perguntando se a fonte realmente responderá à nossa oração. Em vez disso, devemos orar como se já tivéssemos recebido a bênção que desejamos. Por exemplo, como mencionado, tal pessoa deveria orar algo como: Obrigado, fonte divina, pelo maravilhoso resultado da minha situação. Sou realmente grato a você. Em seguida, devemos ver qualquer situação como se já estivesse em manifestação, porque de fato está. No caso de uma situação de saúde, por exemplo, deveríamos ver a luz sagrada da fonte, envolvendo cada um dos nossos trilhões de células. Podemos então declarar: Estou com perfeita saúde. Obrigado, fonte divina. É lamentável que uma religião específica, a maioria dos leitores estará familiarizada com aquela de que estou falando, ensine que as pessoas só nascem no pecado. Esta noção horrível e falsa não é uma revelação divina. É uma noção criada por aqueles que acrescentaram estruturas culturais aos antigos ensinamentos espirituais. Na tentativa de fazer com que certas pessoas se sentissem indignas, feias e apenas selvagens, necessitadas de orientação de outras pessoas aprovadas por o Deus. Assim, ao longo dos séculos, a linguagem da oração tornou-se para muitas pessoas uma linguagem na qual devem lamentar o seu lamentável estado, a fim de se aproximarem do trono divino, em busca de ajuda. Algumas pessoas chegam a dar um soco no timo, dizendo coisas horríveis sobre si mesmas. O timo é um importante local de atividade do sistema imunológico. Quando tocados com firmeza, enviamos metaforicamente os soldados de cura, para fortalecer a nossa carapaça física. No entanto, se forem feitas declarações caóticas, enquanto o timo estiver afetado, os soldados da imunidade recebem a mensagem para abandonarem a sua missão. Porque a energia elétrica do pensamento e a energia emocional magnética estão a clamar pelo mau funcionamento do sistema imunitário. Os ensinamentos religiosos fanáticos foram e continuam a ser a causa da queda de muitas pessoas no mundo. Aprenda a orar corretamente. Diga o que já está acontecendo nas realidades divinas. Porque a fonte nos abençoa com bem inalterável, e não com circunstâncias desarmônicas. A humanidade está fazendo isso consigo mesma, através do mau uso do livre-arbítrio. Orar incorretamente é outra das confusões da era do Kali Yuga, era do caos. A linguagem silenciosa e audível é uma frequência atômica poderosa. Suas palavras e frases são enviadas aos éteres e se materializam na Terra à medida que são pronunciadas. Muitas pessoas precisam ser desprogramadas na maneira como oram. Caso contrário, continuam atraindo o que não é desejado. Temos partículas cristalinas de magnetita dentro de nós, a maioria das quais está no cérebro, que a fonte permite que se movam por todo o recipiente físico, e essas partículas se conectam com aquelas na Terra e acima do cosmos. Eles formam uma rede de biofótons leves, luz da vida. Eles podem ser fortalecidos e iluminados pelas nossas palavras. Além de outros eventos cósmicos poderosos que atuam sobre essas partículas, o mesmo acontece com nossas orações. Preste atenção às suas palavras. Cada uma delas é uma usina atômica. A presença eterna. Enquanto o homem humano não perceber que tudo é leve, isto é, que tudo é efêmero, ele pode destruir o que quiser, mas nada pode ser destruído. Pela simples razão de que nada é real, tudo é luz. Acima de tudo, existe apenas a presença eterna, ou seja, o que está na origem de tudo o que é efêmero, pela simples razão de que tudo é luz. Enquanto o homem procura em vão destruir-se,
querer impor a sua lei, o seu modo de ser, enquanto ele é apenas uma projeção efêmera da presença eterna, que não precisa ser, para ser a luz eterna. Então isso pode desestabilizar. A questão é, podemos desestabilizar aquilo que está na origem de tudo o que existe, sendo desde toda a eternidade, e que não precisa ser, para ser luz eterna? O homem que desconhece a sua verdadeira natureza divina, vive com medo de não ser mais, enquanto aquele que conhece a sua verdadeira natureza divina, esse homem não tem medo de nada, ele escuta o seu coração. Ou seja, a presença eterna. Não importa o que ele passe nesta vida passageira, nada pode atrapalhar, nada pode destruir aquilo, que não tem começo nem fim. É que o homem que conhece a sua verdadeira natureza divina, vive esta vida efêmera, deixando assim, que a inteligência absoluta da presença eterna, faça o que deve ser. Enquanto aquele que afirma ser, afirma conhecer a verdade absoluta, e que tem medo de não ser mais, ainda não sabe o que é efêmero, e o que não é. Este é um mundo onde a maioria dos seres humanos vive com medo de morrer, de não existir mais. Por isso há tanto sofrimento, tanta experiência, tanto sacrilégio, tanto sacrifício. O homem tem medo inesperado de morrer, de não mais ser. Procurando desesperadamente prolongar o que é efêmero. Não é o mesmo para quem não tem medo da morte, pela simples razão de que este ser nunca nasceu, nunca morreu, pois este ser não se identifica com o efêmero. Ele é a presença eterna, que realiza o que devemos ser. É por isso que, seja qual for a vida, a realidade, a dimensão, tudo é a presença eterna, e o que é vivenciado através desta forma humana, é o que deve ser. É assim para todos aqueles que têm esse medo da morte, pela simples razão de não saberem, que esta forma humana é apenas um veículo, para realizar o que deve ser vivido e experimentado, antes mesmo de se manifestar, na grande tela do eterno. Presente, ou seja, o momento presente. E sim, esta é a maior prova que o homem tem que passar. O que podemos dizer da história da humanidade? A história da humanidade fala da maior busca de todas, a de alcançar a imortalidade, de civilizações que se sucedem, para realizar o impossível. Por que isso é impossível? É porque o homem, em sua ignorância, não pode conceber que sua verdadeira natureza divina seja eterna. Esta presença eterna que não precisa existir, para ser luz eterna. Na verdade, o homem tenta encontrar esta busca pela imortalidade, através de todos os meios possíveis. Embora ele não tenha percebido que acima de tudo, ele é esta presença eterna. Porque o homem ainda não percebeu, que ele é o que procura encontrar, o acesso a esta imortalidade, sendo a presença eterna. E quando percebemos que não há nada a procurar, nada a fazer, isto é, fazer o que deve ser, nada a compreender, que a única coisa está no silêncio do coração, do amor absoluto, percebemos que tudo é luz, por isso tudo é efêmero. Só existe a presença eterna, ou seja, o que somos, desde toda a eternidade. E enquanto esta verdade absoluta não estiver integrada, é o medo de deixar de ser, que faz com que cada um seja o que pensa, acredita e finge ser. Isto é o que é interessante. Alguns não conseguem compreender, pela simples razão de que são, até certo ponto, apenas uma projeção efêmera. E para os outros que percebem, que estão acima de tudo, a presença eterna, não tem medo. O que anima os corações desses seres, é o verdadeiro amor absoluto e incondicional. Não podem sê-lo, pela simples razão de que nunca nasceram, nunca morreram, são a presença eterna. Que através desta forma humana, vem por fim ao que é apenas um sonho efêmero, de todas as possibilidades.